No jardim da pousada, sob o crepúsculo avermelhado, quando a mão dela roçou a ponta dos meus dedos, meu coração pareceu parar. Senti que estávamos sendo atraídos um pelo outro, naquele instante em que olhares se cruzavam sem uma única palavra e nossos hálitos se aproximavam. Seria amor ou uma simples empolgação? Uma emoção que brota do fundo da alma. Você gostaria de senti-la também esta noite? Entre nesta história, secreta e ardente de um amor crepuscular. A brisa do mar passava pelo pátio da pousada, espalhando a luz do sol através dos caixilhos de madeira antigos. Foi ali que a vi pela primeira vez. A dona da pousada, uma viúva, cabelos alinhados, um olhar profundo e um rosto sereno, mas que guardava uma tensão indefinível. Por um momento, o mundo silenciou, e o próprio tempo pareceu deter-se em seus olhos. Há quanto tempo? Sua voz era baixa e suave, mas nela havia uma curiosidade inevitável. Senti como se meu fôlego tivesse sido cortado. Foi a primeira vez que percebi como uma única palavra, um único olhar, podia ter tanto peso. Dentro da pousada, móveis antigos ocupavam seus lugares, e pequenos porta-retratos nas paredes contavam silenciosamente as histórias do passado. Mesmo sem nos olharmos diretamente, compartilhávamos uma certa tensão em nossos corações. No momento em que ela passou, roçando levemente meu pulso, senti um calor inesperado. A comunicação sem palavras era mais intensa do que qualquer diálogo. Hoje, quero lhe mostrar algo especial. A malícia sutil e o cuidado deliberado em sua voz se espalharam pelo ar. Fingi não notar, mas meu coração batia de forma estranha. O peso do tempo que se sentia naquela pousada antiga e a presença dela se entrelaçaram, criando uma tensão que me deixava ligeiramente sem fôlego. No momento em que nos sentamos lado a lado, meu olhar, sem que eu percebesse, vagava entre seus lábios e seus olhos. Tentei falar, mas me contive, e ela também parecia dizer muito apenas com o olhar. Havia algo mais do que simples familiaridade entre nós, mas, ao mesmo tempo, uma linha que precisava ser respeitada. O amor crepuscular, a excitação tardia e o peso da vida já vivida tornavam essa linha ainda mais sólida. No pequeno jardim, nos fundos da pousada, girassóis tardios, de cabeças baixas, recebiam a luz do sol. Olhando para aquela cena, eu sorri silenciosamente para mim mesmo. Um desejo de se voltar um para o outro, como os girassóis, mas a distância que nos impedia de nos aproximarmos facilmente nos envolvia. Ela apontou para as flores e disse, em tom de brincadeira: "São enormes, não são? Talvez fosse bom apenas provar um pouco." Fiquei um pouco surpreso com suas palavras, mas ao mesmo tempo senti uma estranha excitação. Naquele momento, percebi. O tempo aqui não seria comum. O ar dentro da pousada, o olhar dela e a tensão não dita entre nós não eram um simples encontro, mas pareciam um destino que nos atraía irresistivelmente um ao outro. Mas ainda era apenas o começo. Respirei fundo lentamente e a encarei. Ela também me olhou e acenou sutilmente com a cabeça. Um momento em que parecíamos confirmar o coração um do outro sem palavras. Fora da cena, você, espectador, sentirá nossa tensão conosco. Agora, a história começa a se mover, pouco a pouco, mas com intensidade. Você estará presente neste momento sufocante, para ver que tipo de dias este amor crepuscular e esta excitação secreta criarão nesta pousada. A luz do sol que entrava pela janela da cozinha da pousada caía suavemente sobre a mesa de madeira. Estávamos sentados lado a lado, mas não havia muita conversa. Os olhares trocados em silêncio contavam mais histórias do que as palavras que proferíamos. No momento em que os dedos dela deslizaram cuidadosamente pela borda da xícara, senti meu coração bater de uma forma estranha. "O tempo anda tão estranho ultimamente", disse ela em voz baixa. Parecia uma frase comum, mas continha uma pequena provocação e expectativa dirigidas a mim. Sorri naturalmente e assenti. Quando nossos olhares se encontraram, por um instante, pareceu que tudo havia parado. Por dentro, eu queria me aproximar, mas ao mesmo tempo, o sentimento de que deveria ser cauteloso mantinha o equilíbrio. Dentro da pousada, apenas a música suave que fluía de um rádio antigo
preenchia o ambiente. Sentíamos as emoções contidas na música de forma mais intensa do que nas palavras um do outro. Nossas mãos se esbarraram por um instante. Foi um toque minúsculo, mas aquela corrente sutil envolveu nós dois. Ela se virou levemente e sorriu, e eu não consegui esconder como meu coração balançou com aquele sorriso. Vamos dar uma volta no jardim? Ela sugeriu suavemente. Assenti naturalmente. No jardim para onde caminhamos lado a lado, uma brisa suave soprava entre os girassóis tardios. Ela apontou para um girassol e sorriu. Em dias como este, o coração tende a ser um pouco mais sincero. Diante daquelas palavras, parei por um momento. Pensei sobre o que eu deveria revelar com sinceridade do meu coração. Mas seu olhar e seu sorriso sutil pareciam um convite silencioso para mim. Caminhamos nos olhando em silêncio. Seus cabelos esvoaçando ao vento, seus olhos brilhando sob a luz do sol, e a distância entre nós diminuindo pouco a pouco. Às vezes, é bom ficar assim, em silêncio, ela sussurrou. Eu sabia, em meu coração, que não podia tomar suas palavras como uma simples observação. A tensão que fluía entre nós já estava em um nível que não podia ser explicado com palavras, e ao mesmo tempo, medo e excitação se misturavam. Quando nos sentamos em um banco em um canto do jardim, naturalmente viramos nossos corpos um pouco em direção ao outro. Ela sorriu e estendeu a mão levemente, e eu a segurei, roçando a ponta de seus dedos com os meus. Foi um momento muito breve, mas que ficaria na memória por muito tempo. Em nossos corações, o desejo um pelo outro e a hesitação se cruzavam. Esses momentos são tão raros, disse ela com um sorriso leve. Meu coração balançou com aquele sorriso, mas no fundo eu sentia que ainda havia uma linha que não podia ser cruzada. Nós nos queríamos, mas ao mesmo tempo temíamos a explosão de emoções excessivas. O sol começou a se pôr lentamente, e longas sombras se estenderam sobre a pousada e o jardim. Continuamos a nos comunicar com pequenos sorrisos e olhares, sem palavras. A cada vez que as pontas dos nossos dedos se roçavam e nossos corpos se aproximavam sutilmente, a tensão entre nós dois se adensava. Mas, por enquanto, tudo permanecia oculto, como um sentimento secreto. Respirei fundo lentamente e a olhei. Ela também me olhava diretamente. E por um momento, nos comunicamos sem dizer nada, apenas com o coração. O poder de se entender sem palavras. Esse era o encanto especial do amor crepuscular. Ainda estávamos apenas no começo. No fundo de nossos corações, a atração um pelo outro já estava crescendo, mas a realidade à nossa frente ainda era cautelosa. Naquela noite, através da pequena janela da cozinha da pousada, o brilho do crepúsculo vermelho se refletia. Nós não conseguíamos desviar os olhos um do outro, e enquanto escondíamos nossos sentimentos, nos aproximávamos cada vez mais. Nenhuma palavra havia sido dita, mas tudo já havia começado, e esse começo se aprofundaria cada vez mais na história de amor crepuscular que estava por vir. O crepúsculo tingia de vermelho as janelas da pousada, e os girassóis no jardim projetavam sombras ainda mais longas sob a luz poente. Continuávamos sentados no banco. Não havia palavras, mas nossos hálitos e olhares se entrelaçavam, quase se tocando. Eu a olhava e, em meu coração, fazia inúmeras perguntas. Por que meu coração está tão acelerado? Por que, mesmo estando tão perto, é tão difícil dar mais um passo? Ela devia estar sentindo o mesmo. Seus olhos estavam cheios de atração, mas neles se escondiam a cautela e as feridas do passado. O vento está um pouco frio, disse ela em voz baixa, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Por um instante, senti que a ponta dos meus dedos quase roçou seu braço e meu corpo estremeceu. Até mesmo aquele pequeno contato parecia abalar lentamente a barreira entre nós. Mas, ao mesmo tempo, a cautela de não poder revelar nosso desejo um pelo outro nos prendia. Dentro da pousada, um relógio antigo fazia seu tic-tac lento, e o rádio ainda tocava uma música suave. Em meio àquele som, olhávamos um para o outro e sentíamos as emoções em nossos corações com ainda mais clareza. O desejo de se aproximar, mas o medo de que um sentimento excessivo pudesse explodir, nos fazendo recuar por um momento. Esse equilíbrio pairava denso como o ar,
Em dias como este, tantos pensamentos vêm à mente, ela disse cuidadosamente. Olhei diretamente em seus olhos, sentindo que entendia o que ela queria dizer, e ao mesmo tempo que não entendia nada. Senti que ela escondia um coração pesado. Feridas do passado, solidão e o peso da vida a tornavam cautelosa. Havia uma promessa não dita e uma fronteira entre nós. O desejo de se aproximar, mas a cautela de não querer que nossos corações explodissem de uma vez. Esse sentimento criava uma tensão ainda mais intensa. Tentei me inclinar um pouco para perto dela para recuperar o fôlego, mas antes que a ponta dos meus dedos a tocasse, eu mesmo me afastei. Ela fez o mesmo. O desejo de estar perto, mas ao mesmo tempo, o desejo de proteger um ao outro. O ar do jardim estava impregnado com um suave perfume de flores e a brisa do mar. Ela olhou para os girassóis e depois me lançou um olhar rápido. Aquele olhar continha uma mensagem que não podia ser expressa em palavras. O desejo de vê-lo, mas a necessidade de se conter por enquanto. Eu sorri sutilmente e assenti. A pousada está tão silenciosa hoje, ela murmurou em voz baixa. Senti em suas palavras uma mistura de ansiedade e expectativa. No espaço silencioso, a tensão entre nós se tornou mais nítida. Nossos dedos quase se tocaram na tentativa de nos confirmarmos, mas apenas com o olhar já entendíamos tudo. Então, ela se virou um pouco e olhou meu rosto de perto, uma distância em que nossos hálitos podiam se encontrar. Eu me virei lentamente, engolindo a emoção intensa daquele momento. A psicologia complexa de nos querermos, mas hesitar porque nos queremos com demasiada intensidade. Essa emoção complexa preenchia o ar. No momento que pareceu parar no tempo, confirmamos nossos corações. Não havia palavras, mas a cada vez que as pontas dos nossos dedos se roçavam ou nossos olhares se cruzavam, o sentimento um pelo outro se tornava mais denso. Nós nos queríamos, mas ainda havia muitas barreiras para deixar esse sentimento explodir. À medida que o sol se punha, a escuridão se infiltrava na pousada e no jardim. A luz avermelhada do crepúsculo e as longas sombras envolviam suavemente nossos rostos. Eu a olhava e pensava em como deveria aceitar esse sentimento. Ela também, no fundo do coração, sentia uma mistura de desejo e hesitação por mim. Naquela noite, dentro da pousada, apenas a música silenciosa e o som do vento fluíam. Continuávamos sentados, nos olhando, mas as palavras não eram mais necessárias. Nossos corações já se comunicavam em uma linguagem silenciosa, a tensão de querer se aproximar, mas ao mesmo tempo reprimir os sentimentos para proteger um ao outro. Essa emoção era secreta, pesada, mas cheia de uma excitação crepuscular infinita. Nossa história ainda não havia terminado. A atração um pelo outro se aprofundava cada vez mais, e a tensão secreta continuava a se acumular. Neste momento, no jardim da pousada, estávamos nos olhando e sentindo a emoção que ondulava no fundo de nossos corações. E essa emoção brilharia ainda mais intensamente na história de amor crepuscular que estava por vir. O ar noturno fluía suavemente pelo jardim da pousada. O sol já havia quase se posto, e um céu mesclado de tons vermelhos e roxos alongava nossas sombras. Estávamos sentados lado a lado no banco, mas quase não trocávamos palavras. Em vez disso, olhares, respirações e a ponta dos dedos tremendo sutilmente nos atraíam silenciosamente um ao outro. O próprio ar parecia vivo, como uma corrente elétrica. "Posso ser sincera hoje?" Ela sussurrou em voz baixa. Sua voz continha um tremor, expectativa e uma ansiedade sutilmente escondida. Levantei a cabeça para olhá-la. No instante em que nossos olhares se cravaram um no outro, um silêncio sufocante se instalou. No momento em que nos olhávamos em silêncio, parecia que eu podia ouvir os batimentos do coração dela. Naquele ar em que as pontas dos nossos dedos pairavam, quase se tocando, meu corpo inteiro se enrijeceu de tensão. O desejo de me aproximar e o medo de dar mais um passo se entrelaçavam. Na verdade, eu esperei por este momento, ela sussurrou. Cada palavra carregava emoção, mas sua voz permanecia baixa e suave. Ao ouvir aquelas palavras, meu peito se agitou,
mas ao mesmo tempo era difícil abrir a boca. Senti um desejo de abraçá-la, apenas em meu coração, com medo de que as palavras quebrassem o sentimento. Viramos nossos corpos levemente, um em direção ao outro. A mão dela roçou a minha ao passar. Foi um instante muito breve, mas tive a ilusão de que nossas mãos haviam se tocado. A uma distância em que nossos hálitos podiam se encontrar, num momento em que parecíamos sentir o calor um do outro, a emoção no fundo do coração estava prestes a explodir. Será que este momento nos é permitido? Consegui dizer apenas uma frase. Ela sorriu levemente e acenou com a cabeça. Em seu sorriso havia tensão, excitação e medo, tudo ao mesmo tempo. Queríamos nos aproximar um do outro, mas ao mesmo tempo não estávamos prontos para entregar tudo. O vento balançou levemente nossos cabelos e roupas, aumentando a tensão. Fechei os olhos por um momento e os abri novamente. Em suas pupilas havia desejo, cautela e uma história oculta. Uma emoção indescritível fluía entre nós, e essa emoção se tornava cada vez mais nítida. Posso segurar sua mão? Ela perguntou como um sussurro. Com o coração prestes a explodir, estendi minha mão lentamente. A ponta dos meus dedos tocou a dela, mas não a segurei completamente. Apenas aquele breve contato fez o ar entre nós tremer como eletricidade, e eu soube que algo no fundo do meu coração estava prestes a explodir. Ficamos em silêncio por um momento, nos olhando. Palavras não eram necessárias. Cada vez que as pontas dos dedos se roçavam, os olhares se entrelaçavam e os corações batiam um pelo outro, tudo era intensamente suficiente. A tensão de querer estar perto, mas não poder revelar completamente essa emoção intensa. Nessa tensão, nos entendíamos mais profundamente. Por que meu coração está tão ardente? Ela murmurou em voz baixa. Com um sorriso sutil nos lábios, assenti. Nós dois abrigávamos o desejo um pelo outro e, ao mesmo tempo, a cautela. Um passo a mais e tudo poderia explodir. Mas, ao mesmo tempo, esse passo era assustador demais. O sol já havia quase se posto, e no jardim da pousada, longas sombras e uma suave luz crepuscular fluíam. Aproximamos nossas mãos em silêncio, sentindo o calor um do outro e compartilhando nossas respirações. No instante em que as pontas dos dedos se roçavam e os corpos se aproximavam levemente, o mundo inteiro pareceu parar por um momento. Finalmente, olhamos diretamente nos olhos um do outro, compartilhando uma promessa e uma emoção silenciosas. Se nos aproximaríamos ou nos afastaríamos, todas as escolhas ainda estavam por vir. Mas naquele momento, parecia que tudo já estava perfeitamente conectado. O arrepio que fluía no ar, a emoção que ressoava no fundo do coração, tudo se uniu para tornar nosso amor crepuscular ainda mais denso. Naquele momento, o espaço entre nós estava carregado de uma tensão elétrica, como uma corrente. Naquele instante em que não se sabia se as pontas dos dedos se tocaram ou não, todas as emoções do coração pareciam prestes a explodir de uma vez. Mas nós respiramos fundo, nos olhamos e saboreamos lentamente aquele momento. Nada havia sido totalmente revelado, mas tudo já havia começado. Nossa história está agora no ponto em que o amor crepuscular está prestes a atingir seu clímax. O ardor da emoção e a tensão secreta chegaram ao seu auge, e o leitor e espectador sentirão esse ar exatamente como ele é. E neste exato momento, com tudo prestes a explodir, em uma tensão silenciosa, nós nos entendíamos. A noite chegou. Do lado de fora da janela da pousada, gotas de chuva suaves começaram a cair, e o som silencioso se infiltrou no interior através do caixilho da janela. Sob uma iluminação suave, continuávamos sentados no banco. No ar, misturavam-se tensão, excitação e emoções há muito reprimidas. Acho que esperei muito por esta noite, ela sussurrou. Sua voz era baixa e suave, mas tinha uma força que parecia perfurar o coração. Eu a olhei, respirei fundo e senti a emoção que transbordava em meu peito. Entre nós, as palavras não eram necessárias. Tudo era transmitido apenas pelo olhar. Aquela tensão se espalhava pelo ar como uma corrente elétrica, sentida na pele.
Cada vez que as pontas dos dedos se roçavam e os ombros se aproximavam, a emoção se espalhava por todo o corpo. Nós não abandonamos o desejo um pelo outro e, ao mesmo tempo, o respeito cauteloso. Com o som das gotas de chuva batendo na janela, nossa respiração também se tornou mais nítida. O hálito dela roçou minha nuca e meu corpo tremeu por um instante com aquele calor. Agora, posso apenas sentir a vontade? Seu sussurro fez cócegas em meu ouvido. Naquele momento, nos aproximamos um pouco mais um do outro. As pontas dos dedos se tocaram naturalmente, e apenas com aquele breve contato, todas as palavras se tornaram desnecessárias. Nossos corações e emoções se comunicavam através dos corpos. Quando a mão dela pousou suavemente sobre a minha, senti como se o mundo inteiro tivesse parado por um momento. Então é assim que vai ser, eu disse em voz baixa. Meu coração falou antes das palavras. Com olhares, com respirações, confirmamos nossos sentimentos. O som da chuva, a iluminação e nosso fôlego se uniram, amarrando tudo perfeitamente ao momento crepuscular. Olhando nos olhos um do outro, não nos reprimimos mais. Inclinamos nossos corpos levemente, sentindo o calor um do outro e liberando lentamente as emoções guardadas no fundo de nossos corações. O toque da pele não era um simples contato, mas uma linguagem que transmitia emoções, memórias, excitação e alívio indizíveis. Que bom que você está aqui. Seu sussurro penetrou em meu peito. Envolvi sua mão suavemente, saboreando o momento em que nossas respirações se misturavam. Ao fechar os olhos, o ar misturado de calor e tensão envolveu todo o meu corpo. A iluminação dentro da pousada brilhava suavemente, projetando sombras. Nós compartilhamos todas as nossas histórias através de nossos rostos, pontas dos dedos, ombros e braços. Uma comunicação sem palavras, uma linguagem crepuscular, feita de calor e respiração. O som da chuva foi diminuindo, e o ar frio que entrava pela janela intensificou o calor. Sentindo o corpo um do outro, percebemos a solidão e as feridas antigas se dissolvendo lentamente no fundo de nossos peitos. No momento em que a respiração dela encontrou a minha e nossos corações se envolveram, o mundo parecia existir apenas para nós dois. Agora está tudo bem, sussurrei com um leve sorriso. Ela também acenou silenciosamente. E com aquele pequeno movimento, entendemos completamente os sentimentos um do outro. Corpo e alma, respiração e olhar se abriram um para o outro, e toda a atenção e desejo reprimidos transbordaram de uma vez. Nós nos olhamos, compartilhando nossos corações com as pontas dos dedos e olhares. Eu não sabia que chegaríamos a este ponto, disse ela em voz baixa. Sorri levemente e a olhei. Naquele sorriso havia alívio, excitação e amor, tudo ao mesmo tempo. Tendo como fundo o som das gotas de chuva escorrendo pelo caixilho da janela, sentimos completamente a presença um do outro. Ao fechar os olhos, o calor e os batimentos cardíacos dela se conectaram com meu coração. Neste momento, nossos corpos e almas se comunicavam em uma linguagem indizível. À medida que a noite se aprofundava, na pousada e no jardim, restavam apenas o brilho do crepúsculo e o som suave da chuva. Sentimos plenamente o coração e o calor um do outro, e nisso confirmamos uma promessa silenciosa, compreensão e amor. Toda a atenção e o desejo se transformaram em alívio e excitação, tingindo perfeitamente o amor crepuscular. Naquele momento, não nos escondemos mais. Olhando um para o outro, compartilhamos plenamente nossos corações e emoções, sentindo o mais profundo alívio e felicidade que o amor crepuscular oferece. As palavras não eram necessárias. Tudo já existia entre nós. Respiração, calor e o sentimento um pelo outro eram suficientes. Naquela noite, na pousada e no jardim, existíamos apenas nós dois, e todas as emoções e excitações eram secretas, mas completamente plenas. Nós nos sentimos completamente, conectados até o fundo da alma, e nos dissolvemos no amor crepuscular. A luz do amanhecer se infiltrou pelas janelas da pousada. Através das frestas, a luz suave do sol
e os vestígios da chuva noturna se misturavam, tingindo sutilmente o jardim e o interior. Continuávamos no mesmo quarto, mas nos olhares que trocávamos misturavam-se o brilho deixado pela paixão da noite e emoções complexas. Olhando um para o outro em silêncio, eu, no fundo do meu coração, relembrei as emoções da noite passada. O momento em que as pontas dos dedos se roçaram, o momento em que as respirações se encontraram, tudo parecia mais intenso do que a realidade. No entanto, sob a luz do sol da manhã, essa emoção não era apenas doçura. Num canto da minha mente havia confusão, culpa e um sentimento que não conseguia definir. Ela olhou pela janela, de cabeça baixa. Será que isto é o certo a se fazer? Sua voz era baixa e cuidadosa, mas com um tremor. Com essa pergunta, respirei fundo, sentindo que não havia uma resposta simples. A relação entre nós já havia mudado, e agora precisávamos pensar em como aceitar essa mudança. No ar silencioso, tentávamos organizar as emoções em nossos corações enquanto nos olhávamos. À medida que o silêncio se prolongava, a presença um do outro se tornava ainda mais nítida. Apenas com a respiração, pequenos movimentos e olhares, podíamos ler o coração um do outro. Ontem à noite. Ela começou a falar, mas parou por um momento. Assenti com a cabeça, aceitando sua emoção não dita. Mesmo sem palavras, estávamos transmitindo algo um ao outro. As pontas dos nossos dedos se roçaram levemente, como se para nos confirmarmos. As gotas de chuva ainda estavam na janela e seu som preenchia silenciosamente o espaço. Mesmo estando juntos, vários pensamentos e emoções iam e vinham em nossas mentes. Seria amor ou simples consolo? O desejo e a emoção um pelo outro eram genuínos, mas ao mesmo tempo a realidade e a responsabilidade se entrelaçavam. O vento soprou levemente no jardim, balançando a cortina. Ela se virou um pouco e me olhou. Em seu olhar havia o brilho deixado pela paixão da noite e, ao mesmo tempo, a incerteza da manhã. Segurei sua mão levemente. No momento em que as pontas dos dedos se tocaram, o alívio e a tensão que sentia no fundo do coração se espalharam simultaneamente. Eu não me arrependo do que aconteceu conosco, ela sussurrou em voz baixa. Fechei os olhos por um momento e os abri. Não é arrependimento, mas acho que agora temos que pensar mais. Minha voz era baixa, mas continha sinceridade do fundo do meu coração. Mesmo no silêncio, continuamos a nos olhar, organizando as emoções da noite. Um estado em que não podíamos nos aproximar nem nos afastar. Mas nessa tensão, nos entendíamos mais profundamente. Um momento em que compartilhávamos todas as histórias, apenas com as pontas dos dedos, olhares e respiração. Naquele momento, ouvimos o som da porta da pousada se abrindo cuidadosamente. Surpreso, meu coração acelerou um pouco. A pessoa que entrou pela fresta da porta era um velho amigo, alguém de quem ela havia falado no passado. Ele nos olhou por um momento, sorriu e nos cumprimentou. Vocês estão aqui. Que surpresa! Naquele instante, toda a atenção se misturou de uma vez. Olhamos um para o outro, precisando organizar novos sentimentos em nossos corações. Passado e presente, amor e desejo de responsabilidade se entrelaçaram, mas ao mesmo tempo, o sentimento um pelo outro se aprofundou. Ela respirou fundo por um momento e me olhou. Em seu olhar havia uma emoção sincera e, ao mesmo tempo, hesitação. Aproximei-me lentamente dela e segurei sua mão. Nós podemos nos entender agora. Minha voz era suave, mas firme. Ela sorriu e apertou minha mão com força. Apenas com aquele pequeno contato, confirmamos completamente nossos corações e emoções. No som da chuva e na luz da manhã, tudo parecia mais nítido. A presença um do outro, superando as memórias e a excitação da noite passada e a confusão da manhã, estava profundamente conectada. Pouco depois, quando o amigo saiu, ficamos novamente em silêncio. Mas desta vez era diferente. O silêncio não era de medo ou confusão, mas um momento para sentir um ao outro mais profundamente. As pontas dos dedos se roçando, as respirações se tocando,
nós revivemos e entendemos as emoções da noite passada em nossos corações. Acho que podemos ser um pouco mais sinceros agora, não é? Ela sussurrou em voz baixa. Sorri levemente e assenti. Sim. Lentamente, sinceramente, um com o outro. Na pousada e no jardim, ainda restavam apenas uma luz sutil e o som silencioso da chuva. Olhamos um para o outro e confirmamos as emoções que se acumularam no fundo de nossos corações. Mesmo sob a luz da manhã, as emoções e a excitação da noite passada permaneciam. Mas agora, em meio à compreensão e ao respeito mútuo, estávamos nos preparando para um novo começo. Naquela manhã, o ar da pousada não era de simples paz, mas cheio de uma emoção complexa em que nossos corações estavam entrelaçados. Não estava claro se era amor, consolo ou ambos, mas o certo é que o sentimento um pelo outro havia se aprofundado mais do que antes, tornando-nos sinceros um com o outro e, ao mesmo tempo, mantendo a cautela, demos as boas-vindas a mais um dia no amor crepuscular. A luz da manhã preenchia suavemente os caixilhos da janela da pousada. O sol nascia lentamente, envolvendo calorosamente os girassóis e o velho banco de madeira no jardim. Continuávamos no mesmo espaço, mas o sentimento um pelo outro, após a noite e a manhã, havia se tornado um pouco mais profundo e silencioso. Ela olhou pela janela, de cabeça baixa. Eu a olhei, relembrando toda a tensão e excitação da noite passada e a complexidade da manhã. Mas desta vez, em vez de confusão, alívio e paz preenchiam meu coração. Um momento em que os sentimentos um pelo outro se organizavam lentamente no fundo da alma. Vamos ficar bem agora? Ela sussurrou cuidadosamente. Assenti lentamente com a cabeça. No momento em que nos olhamos em silêncio, meus lábios tocaram sua testa. Breve e suave, mas aquele momento pareceu dissolver toda a tensão e o desejo. A respiração e o calor nos envolveram, e a paz se infiltrou até o fundo de nossos corações. De mãos dadas, levantamo-nos lentamente. Olhando para as marcas de chuva no jardim e para o banco onde ainda pairava a luz crepuscular, nosso sentimento, um pelo outro, foi transmitido sem palavras. Quanto mais nos aproximávamos, mais o calor, as pontas dos dedos e os olhares contavam uma história mais intensa do que as palavras. Podemos caminhar juntos hoje também? Ela perguntou em voz baixa. Sorri e a olhei. Sim, vamos caminhar juntos. De mãos dadas firmemente, caminhamos lentamente pela pousada e pelo jardim. A cada passo, a cada respiração, uma excitação ondulava como uma onda no fundo de nossos corações. Dentro da pousada, ainda restava um brilho silencioso, junto com nossos risos e comunicação sem palavras. Encostamo-nos na parede por um momento, e nossos olhares se encontraram. Naqueles olhos estavam todas as memórias da noite e da manhã, e a confiança e o amor um pelo outro. Com você, sinto que tudo ficará bem, ela sussurrou. Acariciei sua cabeça levemente, e meus lábios tocaram sua testa. Um contato lento e suave. Não era uma simples demonstração de afeto, mas um momento de confirmar nossos corações e escolher a paz. Ficamos nos olhando em silêncio por um longo tempo, saboreando lentamente as emoções em nossos corações. Toda a tensão, excitação, medo e desejo da noite e da manhã passadas agora se transformaram completamente em compreensão e alívio. A presença um do outro se estabeleceu muito mais profundamente do que antes. Os girassóis, vistos do jardim, ainda estavam de cabeça baixa, mas suas folhas e pétalas, brilhando sob a luz do sol, pareciam liberar suavemente o peso das emoções passadas. Ficamos juntos, fechamos os olhos, respiramos fundo e sentimos a paz em nossos corações. Podemos começar lentamente agora, não é? Ela sussurrou. Assenti lentamente. Sim, lentamente, cuidando um do outro. Nossas palavras, olhares, pontas dos dedos e respiração se tornaram uma única promessa. Percebemos que o amor não é apenas paixão, mas um processo de se entender e se proteger. Naquela tarde, a pousada estava silenciosa e acolhedora. Na cozinha, enquanto tomávamos chá, remoíamos silenciosamente as emoções da noite passada.
Mais do que palavras, tudo era transmitido por olhares, pontas dos dedos e sorrisos sutis. No fundo do coração, o sentimento um pelo outro se aprofundou, e a tensão passada agora se transformou em estabilidade e paz. Nos girassóis do jardim e no velho banco de madeira, sob a luz suave e as sombras, nos olhamos e caminhamos lentamente. A cada passo, a cada respiração, uma profunda excitação e paz se infiltravam. As feridas do passado, a solidão e a incerteza agora se dissolviam na presença um do outro, e o espaço entre os dois se encheu de uma calorosa compreensão e amor. À medida que a noite se aproximava, uma suave luz crepuscular fluiu novamente para dentro da pousada. Olhamos um para o outro, tocamos os lábios na testa e sincronizamos nossas respirações lentamente. Não era um simples sinal de afeto, mas uma escolha de coração um pelo outro e uma promessa de compartilhar a paz. Finalmente, de mãos dadas, sentamo-nos no banco. Olhando um para o outro em silêncio, sentimos um ao outro no fundo de nossos corações e saboreamos lentamente as emoções da noite passada, da manhã e do dia de hoje. Nem tudo estava completamente resolvido, mas o sentimento um pelo outro era claro. Naquele momento, olhamos um para o outro, pousamos os lábios na testa e sincronizamos nossas respirações lentamente. Sem palavras, mas transmitindo tudo, o sentimento um pelo outro se estabeleceu completamente no fundo de nossos corações. Nosso amor crepuscular, assim, lenta mas seguramente, terminou com a proteção mútua e a escolha da paz. Se esta história de amor crepuscular tocou seu coração, por favor, clique no botão de curtir. E se quiser ouvir mais audiolivros e histórias emocionantes como esta, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Que um eco sereno e um caloroso sentimento permeiem o seu dia também.